Olá, sou Alice do Estudo da Mente. Seja bem-vindo ao primeiro Congresso Nacional da Luta contra a Depressão, em busca da vida. Com você agora, Padre Hilário Deves. Padre, filósofo, doutor em psicanálise, parapsicólogo, psicoterapeuta holístico. E ele traz como tema da sua palestra: depressão pode vir da vida intrauterina. Que bom poder estar com você e conversando sobre depressão. Eu espero poder ser um mensageiro, um anjo bom na vida e na história de todos aqueles que nessa conversa acompanham de coração e de alma livre e aberta para melhorar a sua vida e viver com mais qualidade. Eu sou Hilário Deves, sou padre missionário da Sagrada Família, atualmente trabalho em Porto Alegre como pároco na paróquia de Jesus de Nazaré e, além disso, tenho formação de doutorado em psicanálise, já fiz o curso de parapsicologia com o Padre Quevedo há 28 anos atrás, por 2 anos estudei acompanhando estes estudos. Atualmente estou me formando em especialização e pós-graduação em parapsicologia e parapsicólogo clínico pelo IPAP em Florianópolis. Além disso, tenho na minha vida de estudos um curso muito bom de controle e capacitação mental, de cibernética social e muita prática de vida. Também em Porto Alegre, fiz o curso de hipnose com o professor Dariano por 3 anos e que me faz ser alguém diferente. Eu sempre digo que aquilo que eu vivo, que aprendo, que faço, nos qualifica. E como padre, claro, estudei filosofia e teologia. E dou cursos de parapsicologia, de orientação pessoal, também de espiritualidade, de retiros. E como sou da parapsicologia independente, todas as minhas atividades, como terapeuta, como parapsicólogo, são independentes de igreja ou de religião. Sempre vejo que os evangélicos, os espíritas que participam comigo, eles se sentem muito queridos e respeitados, porque sabem que a minha ética permite que eles sejam livres. Eu diria, a parapsicologia trabalha o ser humano. A roupagem de fé que você usa com liberdade. Então não me interessa se você é católico ou de outra igreja, e sim o que me interessa é que você aprenda a viver para aquilo que você nasceu. E costumo dizer, você nasceu para brilhar. E agradeço a Alice esse convite a participar desse congresso, o que me faz sentir muito feliz, muito honrado e com certeza desejo que a minha mensagem se grave profundamente em seu coração, em sua mente, e uma nova luz se abra mais uma vez em sua vida e história. Falamos de depressão nesse tema, nesse assunto. A depressão me parece hoje ser a doença mais existente no meio da humanidade. De onde vem a depressão? E eu defendo, eu penso que a depressão inicia-se no primeiro mês de gestação. Por quê? O ser humano, quando é concebido, o óvulo e o espermatozoide se encontrando, ele vai no útero da mãe e lá
ele é tão pequenino que seja invisível a olho nu. Nesse dia, Helena, perguntei para um médico, doutor, disse, qual é o tamanho de um óvulo fecundado? E ele disse, invisível a olho nu, porque eu sabia, eu achava, mas eu quis ouvir isso de um médico para dizer isso com segurança. E o útero é muito impressionante, que para esse pequenino ser que é você, que sou eu, diz que o útero tem o tamanho de um mar de 135 quilômetros. E como a mãe normalmente não sabe que ela está grávida no primeiro mês, então ela vive, o serzinho aquele vive a solidão, normalmente uma experiência de abandono, de tristeza, como quem diz, eu estou aqui nessa imensidão de mar, que é o útero materno, e ninguém me ama, ninguém me reconhece, ninguém sabe de que se trata. E normalmente nós trabalhamos isso como sendo a origem da depressão. Quando as pessoas me perguntam, como você, Hilário, padre, é parapsicólogo, dá esses cursos, tem tempo, eu sempre conto a minha história. Um pouco de sofrimento, porque me considero nesse sentido quase que um milagre da sobrevivência. Dos 14 aos 22 anos, eu vivi uma dor de cabeça infinda, insuportável, e muitas vezes desejei a morte. E não me matei naquele período porque eu tinha medo de ir para o inferno se eu morresse. E um dia, um irmão, lasalista, promotor vocacional, eu contei essa história para ele, que eu queria ser padre, mas não podia por causa dessa dor de cabeça, diante da qual todos os profissionais que eu procurei, consultei em toda a região, todos me diziam, isso não tem cura. E os outros diziam de um jeito diferente, com isso você vai ter que conviver o resto da sua vida. E eu achava como adolescente, depois como jovem, muito triste demais e preferia então morrer. E não encontrei o suicídio, ou ele não me encontrou, somente porque eu tive medo de ir para o inferno. Senão, com certeza, eu teria terminado com minha vida. E daí esse irmão, Schuster, me enviou ao tal Amaral em Santo Ângelo. Eu nunca tinha ouvido falar dele, ele provavelmente não sabia que eu existia, e no dia seguinte eu fui lá. E para minha surpresa, na espera dele, na sala, no corredor e na rua, tinha muita gente esperando. E ele chegou, mostrou o dedo para mim e disse, Hilário Deus, vem aqui. E eu fui. E conversamos um pouco, uns minutos, talvez 10. Ele me mandou deitar no chão, caminhou em cima de mim, que ele era bem pequenininho, me estralou toda a coluna, depois fez 10 minutos de hipnose comigo, e eu saí de lá sem dor de cabeça hoje, com 62 anos, então são 40 anos, sem nunca mais voltar a sentir dor. E eu sempre me perguntava, de onde veio toda esta dor que durou tanto e que me massacrou, me fez sofrer tanto? E como ela foi embora de um jeito tão fácil, sem nenhum remédio? A busca destas duas respostas me fez estudar todos os cursos de mente humana. Acho que eu leio todos os livros de parapsicologia que eu ouvi dizer que existem. Li muito livros de psicologia, de neurologia, de psiquiatria, de medicina. Sempre fui, como se diz, um devorador de livros.
porque eu queria saber, descobrir de algum jeito de onde vinha todo esse sofrimento, que durou 9 anos, e às vezes era 1 ano, 2, sem nenhuma meia hora de trégua, sem dor. Hoje não sei como suportei isso. E felizmente encontrei algumas respostas. Eu imagino assim que deva ter sido na época uma depressão muito grande, muito profunda, sistemática, e que eu não tinha compreensão, que eu não sabia o que fazer, como resolver, mas aquele tal de Amaral sei que me tirou disso em questão de 15, 20 minutos. Um pouquinho de conversa, uns apertos na coluna e depois uns 10 minutos de hipnose. Depois de padre, um dia fui visitá-lo para agradecer-lhe. Ele já era bem velhinho, mais passado dos 80, e ele ficou muito emocionado e agradecido. E daí, a partir daquele dia, nas quartas-feiras, eu muitas vezes fui lá para fazer aquele ajeitamento da coluna, que hoje nos cursos o povo me vê fazendo, e com isso eu posso dizer que já tem milhares e milhares de pessoas hoje livres de dor, de desespero, de depressão, de ansiedade, de pânico. Então pensa assim que minha dor dos 9 anos se transformou em luz, ressurreição e vida nova. E eu gostaria que no meu depoimento, na minha mensagem, você mergulhasse, criasse coragem de mergulhar para dentro do seu íntimo, e lá no mais profundo ser nós encontramos a nós mesmos, encontramos a nossa verdade, e provavelmente lá você vai encontrar-se com Deus. Tem uma mensagem que de vez em quando eu apresento, onde um aluno rebelde diz para o professor: eu vou ver se eu encontro este Jesus ou este Deus que você apresenta. E o professor responde: e você não vai encontrá-lo, mas ele vai encontrar você. E depois de muito sofrer, um dia este aluno volta e diz: eu encontrei Deus. E ele dá um relatório do que ele fez. E ele diz que encontrou Deus, quer dizer, que encontrou a cura, primeiro conversando consigo mesmo, conversando da vida, com a vida e sobre a vida com seu pai, sua mãe, seus irmãos. E no fim ele descobriu que quando se faz isso, encontra-se Deus, ou a gente se deixa encontrar Deus. As causas da depressão. Muitas vezes nós, imagine assim, a depressão uma grande árvore, e quem está lá dentro não tem muita visão para buscar o todo. Mas imagine você, a tua depressão ser uma árvore que está aí. E qual é a causa? Toda árvore tem uma semente, tem um começo, tem um ambiente e um fim. Normalmente a causa da depressão, já falei antes, é que é o primeiro mês de gestação, lá devem estar as raízes mais profundas, porque nas regressões que eu faço e as pessoas conseguem mergulhar lá para o momento da concepção, elas se curam, se livram, ao menos ao nível satisfatório de livrar-se dos remédios contra a depressão, o que já se poderia quase que dizer a cura. E outra coisa é entender desde o começo que tudo que você coloca no seu no inconsciente, subconsciente, torna-se realidade. E a maior maravilha de tudo isso é que aquilo que a nossa mente cria, ela também pode curar. Então é possível, pela reprogramação da mente, pela reedição da mente,
você conseguir de verdade sair da depressão. E outras causas da depressão, normalmente assim no dia a dia, é quando nós não preenchemos nosso ser. Imagine se você é um grande ambiente e ele deve estar cheio e ele se enche. Se você tem uma sala vazia na sua casa, se você nunca fez a experiência, tem diversos quartos de sala, desocupe um e deixe vazio. Daqui a alguns meses você entra de novo e você vai ver que todos os móveis, todos os objetos, todos os entulhos que sobraram pela casa, que não tiveram mais utilidade, provavelmente foram jogados para essa sala que viram depósito. Assim, quando nós deixamos nosso ser vazio, algo vai entrando lá. E outra coisa que gera depressão, que pode ser tido como causa, é o não sentir-se amado, não sentir-se querido, sentir-se dominado, sentir-se manipulado. E a causa disso, e outra, muitos pensamentos negativos. Anteontem, perguntei aqui em Missão, no curso, também nesse dia em Irúnia e Santa Rita, qual é a palavra que você mais ouviu na infância? É impressionante que todos dizem a mesma coisa, a palavra não. Então, essa negação, quando você ouve não pode, não deve, você não pode porque é muito pequeno, você não pode porque isso, porque aquilo, na verdade você está ajuntando dentro de si uma série de sentimentos de inferioridade, incapacidade, destruição, desamor. E esta mistura azeda, digamos assim, e depois que você perde o controle, nós chamamos isso de depressão. Se existem causas químicas de falta de alimento no corpo, isso eu não sei dizer, isso eu não estudei ainda, mas deve ter profissionais, possivelmente nesse congresso, que podem falar disso. Porque às vezes, quando o médico receita remédios para a depressão, é porque eu imagino que o organismo precisa de algum elemento que lhe falte. Eu sei que existem algumas coisas chamadas de hormônio da alegria, alguns florais, alguns remédios mesmo alopáticos, que de verdade ajudam. E muita gente me diz, eu não quero tomar remédio. Eu sempre digo, se você procurou um profissional, ele te receitou remédio, você só pode mudar a medicação sob orientação dele. Que nunca nós, como psicoterapeutas, podemos orientar alguém a não tomar os remédios que um profissional da saúde, que eles têm muitos anos de estudo para isso, tenham dado. Talvez conduzindo um processo, e eu tenho muitos casos desses, que a pessoa fazendo umas terapias, regressões, buscando de verdade a cura, eles com o tempo reduzem e não poucas vezes eliminam a depressão, eliminam os remédios. E a arte mais bonita, mais importante, é saber que a depressão tem cura sim. Se não tem cura total e absoluta, digamos, a depressão vai de 1 a 100, e normalmente nós percebemos a depressão quando ela passa dos 60. Mas você pode reduzir essa depressão a um nível 5, 6, 10, digamos até 30, e tem aquele ditado maluco que diz que todo santo e louco, de louco e santo todo mundo tem um tanto, né? Ou de santo e louco cada um tem um pouco.
Então, provavelmente todos nós temos algumas atitudes de depressivo, de angustiado, de pânico, mas quando nós conseguimos tratar isso com normalidade, isso não é problema e precisa acontecer para que nossa vida aconteça no equilíbrio. E além disso, saber distinguir. Não todo mundo tem alguns dias de momento de tristeza, isso não é depressão. Todos nós temos tempos de revolta, de angústia, de canseira. Isso não é depressão. Depressão é quando o processo se torna comprido e sem solução. E eu diria assim, nos últimos tempos, eu tenho até lido uns casos que me faz dizer a depressão leva à morte. Talvez não seja a depressão por si que mate, mas ela leva a pessoas a estar tão desanimada, tão triste, tão se sentindo tão sem forças interiores, que pode ter atitudes suicidas. E muitos se matam de verdade. E falando em equilíbrio, ontem ainda vi alguém postando no Face uma mensagem sobre o meu livro com o título de A Vida é uma Questão de Equilíbrio, dizendo assim: já li e reli o livro e cada vez que eu leio descubro de novo. E depois ela me telefonou e disse: eu acho que eu descobri porque eu sou depressiva há tanto tempo. E feliz porque já está num bom processo de mudança e cura e libertação. Algumas coisas importantes de você fazer para sair da depressão. Que o que é depressão, cada um experimenta ela a seu jeito. Ninguém é igualmente depressivo. E algumas coisas muito práticas e simples que eu vejo que têm ajudado muito as pessoas. Em grande resumo, se você é depressivo, mesmo que esteja com médico, com psiquiatra, mas a partir do momento que mesmo que você tenha que quase como que fazer aquele esforço que arranca a depressão como se a gente arrancasse um dente sem anestesia às vezes, que você consiga levar uma vida de normalidade como você vivia quando tinha saúde, quando tu estava sem depressão. Quando você consegue ter esse conjunto de atitudes, você está numa arrancada como um carro que entra no asfalto e vai embora. E possivelmente a depressão perde força de influência, de massacre sobre você. Então o primeiro passo é desejar ser normal. E algumas coisas muito práticas eu sempre sugiro. Despertar sempre na mesma hora, todas as manhãs. O mais cedo possível. Não precisa levantar de madrugada, mas decidir. E eu levanto a partir de hoje, todas as manhãs, nesta hora. Na hora de despertar, fazer ao menos 5 minutos de alongamento com respiração profunda. Eu voltei a fazer caprichosamente esses alongamentos, e para isso também temos profissionais que sabem nos orientar, mas a minha vida se tornou muito mais leve, livre e solta, que agora que estamos 3 meses fazendo isso. Porque no alongamento já vai junto, eu faço isso ao menos, medito, escuto uma música de meditação, de contemplação, faço meus alongamentos, como é bom e gostoso, mais do que 5 minutos, e de carona já vai a respiração profunda. São algumas coisas. Outra é caminhar de pé no chão, na terra vermelha, na areia, ou então na grama. De preferência todos os dias, alguns minutos. Por quê?
porque embaixo do pé nós temos pontos que fazem referência à reflexão a todas as partes do nosso organismo. Além disso, temos então contato com o universo, com a natureza e, consciente ou inconscientemente, nós nos conectamos com o universo que sempre conduz à harmonia. Então são algumas coisas. Outra coisa, eu escutei em algum lugar dizer que toda novidade que nosso cérebro aprende, cria-se ao menos 1000 novas sinapses, seria 1000 novas ligaçãozinhas. Imagine uma rede elétrica em sua casa e criar 1000 novas ligações. E eu creio que o melhor jeito de renovar nossa mente, de alimentar nossa inteligência, de alimentar nossa alegria, de preencher o nosso ser, é a leitura de bons livros, leitura que levam ao autoconhecimento, que nos fazem nós nos conhecer, que nos ensinam a relacionar-se. E não faz tanto tempo, talvez 10 anos, aprendi isso no material do Xianxi, que é de Augusto Cury, que nós vivemos mais, não sei se ele descreve, mas fui eu que concluí, que nós vivemos mais a partir do mundo emocional do que o racional. Ao menos até os 50 anos, eu como filósofo, teólogo e estudioso, a gente repetiu e ouviu, e eu acreditava piamente, assim como a gente pensa, assim vive. E hoje eu não concordo mais com isso. Eu penso que, na verdade, o que nos atrapalha são nossas emoções. Todo pensamento cria imagens e as imagens vão gerando emoções. E na semana passada aprendi uma frase em algum lugar, não sei de quem é, que o grande problema da maioria dos seres humanos é quando deveria pensar, sente, e quando devia sentir, pensa. Eu meditei uns 3 dias sobre isso para entender o significado disso. E é muito comum o depressivo quase que só sentir, e sentir tristeza, fraqueza, depressão, desilusão. E o depressivo é um artista em aumentar os problemas que existem. Para quem já passou do processo de cura, depois ele dá uma risada e pergunta como era possível eu ver tudo tão negativo. Eu sempre digo assim, que comparo a depressão com o urubu, né? O urubu é aquela ave que o universo criou para se alimentar das coisas mortas e podres. E sempre digo, se num sítio, numa fazenda, só tiver um bichinho estragado e tiver 10 urubus, os 10 urubus acham aquele bichinho morto, que nós não temos nenhuma simpatia em ver e sentir. Enquanto se tiver 10 beija-flor nessa fazenda, nesse sítio, e só tiver uma flor, os beija-florzinhos acham essa flor. Então, para você, se você tem a ver com depressão ou tem um familiar, ensina-lhes, insista com eles, para que eles aprendam a sabedoria e a sensibilidade do beija-flor. Aprender a descobrir as coisas belas e bonitas, gostosas e felizes, e curtir isso que tem de bom. E quando você descobre isso, então a leitura, o estudo, e mesmo tem muitos hoje, inclusive eu tenho 2 CDs, um é Caminho Interior e Libertação, outro é Peso Ideal Saúde Perfeita,
CDs, DVDs, mensagens que vão reprogramando a nossa mente. O que é reprogramar nossa mente? Compara-se isso com aquele técnico que pega um computador que tem problemas. Nossa depressão seria um vírus poderoso, um hacker, que atrapalha tudo e todos, né? E você que já foi depressivo ou vive com pessoas depressivas e também lida com o computador, você percebe que o depressivo de fato torna o ambiente às vezes difícil, porque você faz o que consegue, você deseja e parece que tudo está errado. E o que faz? O técnico no computador, ele elimina tudo que tem lá dentro, limpa ele, purifica e depois coloca de volta o que se consegue, o que se quer. Para nossa inconsciente, para nosso subconsciente, a nossa vida pode ser assim organizado de um jeito novo e bonito. Que assim você possa também aceitar que alguém te diga, alguém oriente você para eliminar todas as programações negativas e você possa então colocar as programações positivas, saindo da depressão, vivendo com mais qualidade e mais vida. Muitos dizem assim, depressão não tem cura. Eu já falei antes, eu sou um testemunho que é possível viver imensamente mais livre e feliz, e tenho hoje já meus 62 anos, e com alegria eu tenho coragem e liberdade de dizer que os meus últimos anos são os mais felizes. Nesse dia eu falei para alguém, disse, qual foi o melhor ano da tua vida? 2014. E eu sinto que o 2015 ainda será melhor. E eu espero assim progredir na vida. Que eu entenda a velhice, eu digo que eu já sou um velho, porque a velhice é um ajuntar, um amontoar integradamente de todas as sabedorias, de lições de aprendizado que se conseguiu acumular na vida e na história. E espero que se eu viver mais uns tantos anos, eu terei muito mais. E aprender também, diria assim, você que tem a ver com depressão, aprenda a lição. Quando você sair da depressão, observe e aprenda tudo. Quando eu faço regressão, hipnose nas pessoas, eu faço questão de fazê-la consciente para que a pessoa possa sentir e fazer o seu caminho. E quando depois, então, ela estiver com alguém que precisa de ajuda, ela já saberá ser uma escola, uma ajuda, um apoio, um incentivo para que isto possa acontecer. Depressão, o que é? Eu diria assim, na minha vida, na minha história, o sofrimento do meu passado, que provavelmente foi uma depressão violenta, me fez usar este sofrimento, essa tristeza, este limite da vida, para turbinar, para alimentar a vibração, a alegria do ser e do viver melhor. Quando hoje vejo que centenas e milhares de pessoas se tornam mais felizes, se libertam, às vezes, de dores, de depressões, de situações negativas da vida, com poucas coisas, com pouca terapia, eu me sinto muito feliz. E às vezes até sinto
a tentação de agradecer a Deus o sofrimento que eu sofri, porque tenho quase certeza que se eu não tivesse sofrido, eu não estaria dizendo o que eu falo. Se fosse só a partir da teoria, minha convicção seria muito menor. Então, esse espaço de coisas práticas, como respirar profundo, meditar, contemplar, rezar, caminhar de pé no chão, ler, escutar CDs e DVDs, sair de casa, visitar gente estranha, visitar gente feliz, participar de sua igreja com amor e fidelidade, ir em festas. A dança é uma ótima terapia. Então, participar do lazer, fazer férias, sair do ambiente que você vive normalmente sempre, refugiar-se, fazer momentos e até dias de silêncio, de deserto, de retiro. Tudo isso são coisas simples, práticas, que estão ao nosso alcance para fazer. E outra tem que cuidar muito, que o depressivo tem a tendência de ficar no quarto e dormir. Não pode. Eu diria assim, no máximo, do máximo, 9 horas de sono. Fora disso, vai fazer alguma coisa. Sempre dizia assim, se tu não tem outra coisa para fazer, vai na praça juntar as folhas das árvores que caíram. Junta embaixo de uma árvore e joga embaixo da outra, e amanhã volta, junta e leva de volta. Quer dizer, o que você precisa é sair de si, sair do seu ambiente, sair da sua casa e viver. E outra coisa muito importante, que eu estou me dando conta faz anos, evitar falar de dor, de tristeza, de sofrimento, de depressão. Não fale, porque cada vez que você fala uma coisa, você diz, eu sou depressivo, você precisou, para dizer isso, precisou sentir, pensar, falar, e quando você fala, você ainda ouve. Então, todo problema, todo negativo que você fala, te atinge no mínimo 4 vezes. E provavelmente, ouvindo de novo, quando você falar, tu vai sentir mais forte. Então, evitar falar de negativo, de problema, não se lamentar. E eu sempre sugiro nas minhas terapias, escolha um dia por semana para começar, no qual você não fala nada de negativo, não critica nada, não lamenta. E se não tem outra coisa, conte piada, né? Se não sabe contar, procure essas revistas, jornais, livros e leia piada para si e para os outros. Então, ser criativo, ocupar o cérebro, a mente, com algo bonito, brilhante, positivo. Participar de eventos, viajar. Ah, mas não pode porque meu marido, minha esposa não pode. Vai sozinho. Eu não posso ir porque tenho que trabalhar, mas tem que viver primeiro. Então aprenda a trabalhar para viver e não viver a trabalhar. Dar-se conta, buscar e efetivamente fazer aquilo que faz bem para você. E ter essa perseverança, que é a coisa difícil para o depressivo, ele ser perseverante. Talvez você tenha me escutado de fazer alongamento, experimente alguns dias. O depressivo, em geral, tem muita dificuldade em criar atitudes perseverantes. E o que nos muda é o conjunto de atitudes. Então, gostaria de convidar você a experimentar esses passos que eu fui citando, mas começando o dia, levantando na mesma hora, despertando na mesma hora,
fazer alongamento, de preferência com uma música bonita, interessante, que fala alguma mensagem positiva, fazendo os alongamentos pensando a vida. Quando você respira, uma ideia força é assim: todo ar que entra em mim traz todo bem, toda graça, luz e saúde. O ar que sai de mim leva tudo que me atrapalha. Comece a fazer isso e diria assim, até o fim da vida. E depois dessas outras atitudes. Porque quando você cria atitudes, isto te leva à normalidade da vida. E normalidade da vida, aqui eu quero significar viver como uma pessoa sábia. É muito comum as pessoas confundir o comum com o normal. Normal é aquilo que nos faz ser e sentir-nos filhos, filhas livres, queridas e amadas de Deus. E filho de Deus tem tempo para descansar, tem tempo para trabalhar, tem tempo para estudar, para rezar, se relacionar, se divertir, fazer exercícios físicos, tornar-se sábio, inteligente. E daí nós nos tornamos saudáveis. Já lá um antigo filósofo na Grécia, antes de Jesus Cristo, dizia: em corpo são é possível quando se tem uma mente sã. E assim como o corpo precisa de alimento, e variado e colorido, assim a nossa mente constantemente precisa ser alimentada. E quando nós alimentamos bem e ordenadamente nosso corpo, nossa mente, nossas emoções se tornam equilibradas, nós nos tornamos seres em sintonia com o universo. E eu diria assim: compare-se você como depressivo com uma árvore no vendaval. Obrigada por assistir essa palestra. Acompanhe o seu e-mail, que às 19 horas nós teremos outra palestra para você, com um material importantíssimo. Eu tenho certeza que você vai gostar.